Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago a correção do concurso de Suzano do cargo de PEB 1 30 horas. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para sempre ser notificado. Além disso, se você está estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, para o cargo de PEIF, eu tenho um resumo dos cadernos do currículo da cidade e também dos autores e legislação com atualização pós-edital, R$ 20 cada. Também para quem está estudando para Arujá, inclusive a banca também é nosso rumo, então é importante você assistir esse vídeo. Tem a apostila dos conhecimentos específicos já atualizada, valor também R$ 20, vai ficar no comentário fixo desse vídeo o link dos grupos do WhatsApp para compra, daí vocês me chamem lá, certo? O pessoal aqui de Suzano também, se quiser entrar no grupo de compras de Arujá, pode entrar, porque também era o grupo de compras de Suzano, e o pessoal agora tá mais comentando sobre o concurso, trazendo notícias. Então, se você quiser para estar informado aí do concurso, pode entrar também, tá bom? E outra coisa aqui é que o caderno de prova já está disponível no site da Nosso Rumo, tá? É só você logar lá no seu perfil e ver na sua área do candidato. Eu não vou mostrar aqui porque como eu não fiz esse concurso, então eu não tenho acesso, mas você que fez vai ter. E caso você que não fez e quer fazer a prova para estudar, para testar seus conhecimentos, vai ficar na descrição do vídeo o link para download da prova, tá bom? E se tiver uma visualização, muitas visualizações, assim, tiver like, o pessoal pedir bastante, eu posso trazer aqui depois a correção da prova do adjunto. E outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que o prazo de recurso do gabarito é do dia 17 de maio até o dia 18 de maio, o recurso, tá? No site da Nosso Rumo. Por isso que eu já tô lançando esse vídeo hoje, dia 17, para dar tempo aí de vocês para recurso, mas eu já vou logo falando aqui. A correção é só da parte específica, tá? Pedagógica, e eu não achei nenhuma questão que caiba recurso. Eu não vou fazer correção de português e matemática porque já não é muito da minha alçada, beleza? Agora vamos para a primeira questão, que é as 5 primeiras, né? Foi de legislação educacional. 1. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Então, aqui está falando do artigo 4 da LDB, que fala dos princípios. Qual dessas alternativas é princípio? A. Criação de salas de aulas especiais a depender das dificuldades dos alunos? Não, né? B. Aplicação da prática pedagógica tradicional visando a homogeneidade das salas. Quando você vê essa palavra tradicional, homogeneidade, pode cortar que está errada. C. O centralismo de ideias pedagógicas e vertente única de aprendizagem. O centralismo também pode cortar essa palavrinha. D. A participação da comunidade, inclusive em reuniões de conselho. Até aí, beleza. Porém, concernentes à retenção de alunos, somente na retenção de alunos? Então, a correta é a letra E, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, certo? 2. De acordo com a Lei 8.069/90, mais conhecida como o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinar a alternativa correta a respeito da adoção. Então, lembra lá do simulado, o primeiro simulado eu trouxe uma questão no Nosso Rumo, que tratava sobre a questão de guarda. Aqui vai falar sobre a questão de adoção. Então, a Nosso Rumo, ela gosta de cobrar esses artigos e geralmente não cai em concurso de professor, que geralmente cai no concurso de professor é o artigo 53, que fala da educação, tá? Então, fique ligado. Vamos lá para a alternativa. A. O adotado deve contar com, no máximo, 16 anos a data do pedido, salvo se estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes? Não, o máximo não é 16 anos. Essa aqui está errada. A. B. A adoção pode dar-se via procuração? Não, você não pode... eu vou adotar uma criança e vou dar uma procuração para minha tia fazer por mim. Não pode, né? C. Se um dos cônjuges ou concubinos
Pessoa em união estável, que antigamente se falava concubinos, né? Adotar um filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Para adoção conjunta, é facultativo que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Comprovada estabilidade de família? Não. Se não é casado civilmente, tem que ter a união estável reconhecida. Então, a D também está errada. E podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotado? Também está errada essa questão aqui do ascendentes. Então, a correta é a letra C. Se um dos cônjuges ou concubino adotar o filho do outro, mantém os vínculos de afiliação entre o adotado e o cônjuge do adotante e os respectivos parentes. Letra C. 3. Conforme a resolução CNE-CEP número 2 de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, consideram-se educandos com necessidades especiais os que, durante o processo educacional, apresente entre outros, tá? Então, quando aqui tá entre outros, quer dizer que as alternativas é uma das, não é a única. E lembrando, qual que é o público da educação especial? Qualquer um? Não. Quais são? Os estudantes com deficiência, né? Seja ela física, mental ou as duas. A próxima é o estudante com transtorno global do desenvolvimento. E o terceiro é crianças, né, estudantes com superdotação e ou altas habilidades. Então, aqui no público AE não entra TDAH, déficit de atenção, tá bom? Não é deficiência. Então, vamos lá para as alternativas. Seria A, dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, desde que sejam vinculados a causas orgânicas. B, dificuldades na relação de objetivos atitudinais, desde que as dificuldades permaneçam no campo socioemocional, somente no campo socioemocional. Dificuldades ligadas exclusivamente às condições de fusões, limitações ou deficiências. Sempre quando tem alguma coisa aqui, essa palavra exclusivamente, pode cortar que está errada. Altas habilidades de superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. E dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos que não demandem a utilização de linguagem de códigos aplicáveis. Também está errada, né? E aqui desvinculado só causas orgânicas também está errada. Portanto, a questão correta, lembra que eu falei, qual que é o público da EE? Deficientes, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades e ou superdotações, que é aqui a letra D, certo? Agora vamos para a questão de número 4. De acordo com a Lei 13.005/2014, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação, são diretrizes, entre outros. Então, aqui está pedindo o Plano Nacional de Educação, PNE, né? No segundo simulado, acho que eu trouxe até 2 questões do PNE. A Banca Nosso Rumo adora cobrar a PNE, tá? Então, vamos aqui para as alternativas. 1. A centralização do atendimento escolar é uma diretriz? Centralizar? Você vê essa palavra, lembra que eu falei? Centralizar? Tá errada. Então, tudo que tem A1, deixa eu mudar a cor aqui, você, na sua prova, qualquer prova, já vai cortando aqui, Qual a questão que tem a A1 como correta? A tá errada, a C tá errada, a E tá errada. Ficamos entre a D e a B. Na B e da D aparece a 2, então eu nem vou ler a 2. Aparece a 3. Então, aqui a gente tem que ver a 4, porque a B tem a 4 e a D não, tá? Então, vamos aqui direto para 4. Erradicação do alfabetismo? Isso mesmo, é uma das metas, uma das metas principais do PNE é a erradicação do analfabetismo. Então, a correta é a letra
B de bola. 2, 3 e 4. 5. De acordo com a resolução CNE-CEP número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento a alguns requisitos. Quais requisitos são? Baseado no estudante e a aprendizagem. Alternativa A. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumentos de contínua progressão dos estudantes. B. Revisão das referências conceituais quando aos divergentes espaços e termos educativos, abrangendo espaços sociais exclusivos, a escola exclusivos da escola. B. Está errada. C. Inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a capacitação do profissional. Aqui está falando só do professor. Lembra que o princípio aqui é os estudantes e a aprendizagem? Você está errada. D. A criação de espaços de compartilhamento de uso exclusivo de alunos de suas respectivas salas, respeitando o ciclo pelo qual estão passando? Também não. Exclusivos. E. Realização de avaliações formativas periódicas para fins estatísticos e de melhora contínua? Também não. Quando pensamos em estudantes e aprendizagem, a questão correta é a letra A. O foco no projeto político-pedagógico, que é a base ali para o nosso trabalho dentro da escola, no curso da aprendizagem, e avaliação como forma de acompanhamento desses estudantes para a melhoria da sua aprendizagem. Então, a correta é a letra A. Agora vamos para os conhecimentos específicos. Questão 6. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no que se concerne ao campo das experiências, considera-se um objetivo de aprendizagem de crianças pequenas. Então, o que são as crianças pequenas? De 4 anos a 5 anos e 11 meses. Só lembrando, na BNCC é dividido as faixas etárias em 3. A primeira são os bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses, depois as crianças bem pequenas, acima de 1 ano e 6 meses até 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que é a que está pedindo aqui na questão, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que abrange, a pré-escola. Então, vamos lá, questão alternativa A. Apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. B. Explorar formas de deslocamento de espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. C. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. D. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações, emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. E. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Então, vamos lá. A A, a B e a D trata das crianças bem pequenas. A E trata dos bebês. Então, portanto, a questão correta é a letra D, tá? Criar com o corpo formas diversificadas, expressões, sentimentos, sensações, emoções. Não precisa você decorar todos os objetivos, os códigos, entendeu? O que pode te ajudar para resolver a questão? Quando a gente pensa em bebês, a gente pensa em objetivos de exploração, que eles estão conhecendo o mundo. Então, é muita questão de exploração. Quando a gente fala de crianças bem pequenas, que é acima de 1 ano e 6 meses até 3 anos e 11 meses, que ainda está na creche, já não são mais bebês, a gente trata de objetivos de observação, de conhecer, de desenvolver. Quando a gente fala de crianças pequenas, que é de 4 a 5 anos e 11 meses, que é a pré-escola, a gente já trata da questão autoral, de criação, de produção, porque elas já observaram e elas já exploraram, já observaram e já desenvolveram coisas básicas. Então, agora, elas, na pré-escola, elas têm que começar a criar.
a ser autônomas, a ser autorais. Então, vocês sempre façam essa associação, certo? A questão 7, outra coisa que a nosso rumo adora é cobrar tendências pedagógicas. Inclusive, eu coloquei os 2 simulados. Então, vamos lá. Nessa abordagem, a educação é entendida como instrução, caracterizada como transmissão de conhecimentos. Olha aqui, transmissão de conhecimentos e restritação da escola. No processo da educação, durante o período em que o aluno frequenta a escola, ele se confronta com modelos que lhe poderão ser úteis no decorrer de sua vida durante e pós-escola. Trata-se da abordagem qual? Já corta C, progressista, AD, construtivista, AE, sócio-interacionista, porque nenhuma das 3 trata de transmissão de conhecimentos, então ficamos entre a A e a B. A tecnicista, ela é de transmissão, mas ela está muito abordada na questão do mercado de trabalho, de conceitos para o mercado de trabalho. Então, a correta aqui é a letra B, a tradicional. 8, o projeto político-pedagógico. Outra coisa que a nosso rumo adora, dos 2 simulados eu coloquei, é cobrar o projeto político-pedagógico. E olha aqui, muita gente comenta nos grupos, as questões, não está falando o autor específico, não. A Banca Nosso Rumo, como eu já falei nos simulados, e outros vídeos aqui do canal falando do concurso Suzano ou de Arujá, algumas questões até falam os autores, mas muitas não. Por isso que a bibliografia é temática, porque eles querem a ideia central do tema. Se você souber as ideias centrais do tema, você responde. E se você for ver bem, é mais fácil do que uma bibliografia que tem autores, principalmente uma banca, por exemplo, como a VUNESP, que ela perde muitos detalhezinhos, ou então questões de interpretação. Se você não souber interpretar ou não se lembrar muito bem daquele autor ou daquela obra específica, você se enrola. Então, eu acho até mais fácil essas bibliografias que são temáticas, porque você não precisa ficar preso a um autor ou uma obra. Em si, você tem um pensamento geral, abrangente de cada tema. Você consegue responder ali qualquer questão, qualquer prova, não interessa a banca, certo? Então, vamos lá, para 8. O projeto político-pedagógico PPP é um instrumento de planejamento e avaliação do ensino, sendo correto afirmar que seria a questão A, reflete a proposta educacional que os alunos esperam receber da escola e não a proposta educacional da instituição de ensino. Não, o PPP é a organização da proposta da instituição de ensino, da escola, não o que os alunos querem. Então, também tem a participação dos alunos, mas não é só isso. Então, a A está errada. B, trata-se de um documento que deve somente pesquisar, descrever e analisar todas as atividades envolvidas no passado da escola, também não. C, permite que a comunidade escolar desenvolva um trabalho coletivo por meio dele, estabelecendo responsabilidades pessoais e coletivas. D, baseia-se na construção de parcerias entre governo, não, é uma coisa só da escola, da comunidade da escola. E, ajuda na construção da escola apenas se essa assumir uma estratégia de gestão não democrática, jamais. O PPP é democrático. Portanto, a correta é a letra C. Permite que a comunidade escolar desenvolva um trabalho coletivo por meio dele, estabelecendo responsabilidades pessoais e coletivas. Então, a comunidade escolar não vai só fazer o PPP, como também tem responsabilidades sobre ele, certo? Agora vamos para a questão número 9, que também foi outra polêmica aí nos grupos. Neste nível de alfabetização e letramento, conforme Ana Teberoski e Emília Ferreiro, a criança desenvolve uma análise fonética, produzindo escritas com hipóteses alfabéticas. Então, aqui tem algumas palavras que as crianças escreveram. Inclusive, eu vou ir até na minha apostila. Deixa eu só sair daqui. Deixa eu ver essa página 26. Aqui, ó, na página 26, aqui tá os períodos, né? Daqui, inclusive, a mesma fotinha lá da prova estava aqui na minha apostila, tá? Então, se você estudou minha apostila, eu espero que você esteja lembrada, hein? Então, voltando aqui para a prova, daqui tem escrever futebol, vovó, campeão, jacaré, televisão e agora. Com base no enunciado e na imagem, é possível afirmar que se trata do nível
fluente não existe, tá? Nos períodos da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, tá? Então, aí você já podia eliminar. Pré-silábico não, porque o pré-silábico ele vai ou desenhar ou fazer rabiscos, então não é. Silábico também não, porque no silábico ele ainda vai fazer essa apropriação do grafema, do sonoro, então ele não vai escrever tendo essa consciência fonológica já juntando as consoantes com as vogais. Também não é silábico alfabético. Por quê? O silábico alfabético ele já tem a consciência fonológica, porém nem sempre ele escreve juntando as consoantes com as vogais. Algumas palavras sim, outras não. Aqui ele junta as vogais com as consoantes. Tem até uma palavra aqui que tem uma sílaba complexa, né? Que é a televisão. Tem aqui 3 letras, né? Embora eu esteja escrevido errado, com Z, não com S, mas aqui ele já escreveu uma sílaba complexa. E, portanto, a questão correta da 9, a questão 9, né? Da 9 é a C, alfabético. Mas como assim, professora Jéssica? Ele tem erros ortográficos. O futebol tem um L no final, por exemplo. O jacaré escreveu, aqui parece que é um G. Mesmo assim, é alfabético, não é alfabetizado. No alfabético, ele tem a consciência fonológica, ele já consegue juntar sílabas, porém, ele não é alfabetizado, porque ele ainda escreve com erros ortográficos. Só a partir do momento que você não escreve mais com erros ortográficos, de maneira direto, você escreve com erros ortográficos, você não é alfabetizado. Você só é alfabetizado quando você não escreve mais com erros ortográficos, certo? Então, preste muita atenção. A palavra alfabético e alfabetizado é totalmente diferente. Inclusive, tá no livro lá delas, tá? Da psicogênese da língua escrita, tá bom? Agora, vamos ver aqui a questão 10. Nos parâmetros curriculares nacionais é tomada, né? Ao mesmo tempo como capacidade a ser desenvolvida pelos alunos e como princípio didático geral, orientador das práticas pedagógicas. Refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em funções de metas eletivas, governar-se, participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios, eleger princípios éticos, etc. Trata-se da flexibilidade, curiosidade artístico-científica, autonomia, a C, né? A D, colaboração, o pensamento crítico. Então, pensando nos parâmetros curriculares nacionais, eu até abri ele aqui para mostrar para vocês. Tá exatamente aqui aqui nessa parte. Autonomia se refere à capacidade de posicionar, elaborar projetos pessoais, participar iniciativamente, cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função de metas seletivas, governar-se, participar de gestão, ações coletivas, estabelecer critérios, eleger princípios éticos, etc. Exatamente o que está nos parâmetros, tá? Então, é a autonomia. É só ver aqui algumas palavras, né? Posicionar-se, elaborar, organizar, participar. Todas essas palavrinhas remetem à palavra autonomia, né? Mesmo que você não se lembrasse dos parâmetros curriculares. 11. Assinale a alternativa que apresenta uma competência específica de linguagem para o ensino fundamental, conforme a BNCC. Então, aqui está pedindo a BNCC, a área de linguagens, tá? Lembrando que as áreas de linguagem, a gente tem lá língua portuguesa, tem educação física, tem artes, certo? Então, vamos lá. A alternativa A. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de formação crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares,
para se comunicar por meio das diferentes linguagens e medidas, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais coletivos. B. Compreender as linguagens como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando as formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza das linguagens. Não, né? Acho que aqui está mais tratando das ciências humanas, tá? C. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos, práticas corporais, reconhecendo e vivenciando com formas de expressão de valores e identidades como perspectiva democrática de respeito à diversidade, só as práticas corporais. D. Mobilizar práticas de linguagem do universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas, estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos de ciência, cultura, trabalho, informação, vida pessoal e coletiva. As técnicas também digitais. E apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas, culturais, considerando suas características locais, regionais, globais, mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Só da artes, lembra que eu falei das linguagens? Deixa eu ir lá para minha apostila, deixa eu ver se eu acho a página 217. Só voltando lá para as áreas, né? De conhecimento, linguagem, língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa que só entra nos anos finais do ensino fundamental, que não cabe aqui para Suzano, tá? E aqui, eu fiz até um mapa mental das áreas de linguagem. Aqui, uma das palavras-chave aqui é a questão digital. E quando a gente fala da questão digital, abrange tudo, tanto na língua portuguesa, quanto nas artes, quanto na educação física e na língua estrangeira, né, se caso fosse PEB 2. E para você ter essa dimensão, deixa eu voltar aqui para a prova, de saber se informar, de se comunicar, de ter um pensamento crítico em relação às tecnologias, não cair em fake news, não necessariamente dominar a técnica digital, como por exemplo na letra D. Então a correta é a alternativa A, certo? Deixa eu colocar aqui no verdinho. Letra A. Questão número 12. De acordo com... nosso rumo também. Ama Paulo Freire. Em todas as provas do nosso rumo cai Paulo Freire. Então, estude, come Paulo Freire, certo? Então, de acordo com Paulo Freire, sobre práticas educacionais, no que se concerne à educação bancária, então aqui a gente está falando daquele livro dele, Pedagogia do Oprimido, tá? Que também tinha lá na apostila. Então, quando ele fala da educação bancária, seria a letra A educação carece de um sistema bancário, pois o professor, como detentor do saber, deve transmitir o conhecimento ao aluno, de modo que esse deve absorvê-lo. A educação precisa de um sistema bancário? Não, né? Eu vou pular B, vamos para C. A educação bancária fornece um princípio de tecnicismo para que o aluno saia da escola formado para a vida. A educação bancária, ela não parte do princípio de tecnicismo, e sim do tradicional, da transmissão. Lembra daquela questão que a gente fez? D. A transferência do conhecimento caracteriza-se em uma maneira ativa de conhecimento, colocando o aluno no centro da aprendizagem. É isso? Acho que é o contrário, né? Não vai colocar... essa transferência de conhecimento não vai colaborar para o protagonismo do estudante. E também nem o estudante fica no centro. Ninguém fica no centro. Cada um colabora um com o outro. Professor, estudante. E nesse tipo de aprendizagem, o aluno é o protagonista do próprio aprendizado. Na educação bancária, que é de transmissão, não, né? Então, a correta é a B, na educação bancária, há o princípio de transferência do conhecimento, que é o que Paulo Freire fala, enxergando o aluno como sujeito passivo.
muito embora a aprendizagem seja ativa. Por mais que a aprendizagem seja ativa na educação bancária, o aluno não tem voz, não tem vez, não participa, é um sujeito passivo. Então, a alternativa correta é a letra B. A Nosso Rumo adora cobrar Piaget. Quando ela não cobra Piaget, ela cobra Vygotsky. Aqui, ela resolveu cobrar Piaget. E principalmente o que ela cobra de Piaget, os períodos, tá? Então, vamos lá. O que seria a característica do período pré-operatório? A. Capacidade de representação, função semiótica ou simbólica. B. Noções de transitividade e conservação. C. Estruturas conectivas que permitem o pensamento lógico, operações acerca de experiências que ocorrem aqui e agora, necessidade de suporte concreto. D. Raciocínio científico, indutivo, experimental. E. Pensamento formal, proporcional sobre enunciados simples. Eu vou aqui direto para minha apostila. Página 9. Deixa eu colocar aqui na página 9. Pré-operatório de 2 aos 7 anos, surge o imediatismo e o início da função simbólica, que é a necessidade de adequação da criança ao meio que vive, ao início da linguagem oral. É quando a criança começa a externar em palavras aquilo que assimilou e acomodou no passado, aquilo que ficou na sua cabecinha, no pensamento. Portanto, é a questão A, capacidade de representação, função semiótica ou simbólica. Então, aquilo que ela simbolizou na mente dela, agora ela vai representar, no caso aqui, na fala. Então, a resposta correta da 13 é a letra A, certo? 14. Conforme a Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão, assinar a alternativa correta. A. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissionais e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. B. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar, avaliar sistema educacional exclusivo, especial em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo da vida, exclusivamente só no especial. Também tem aquela parte que fala, também da regular, então a B tá errada, tá? C. As operadoras de planos de seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, a parte dos serviços e produtos ofertados aos demais clientes, também está errada. D. A pessoa com deficiência pode ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada? Não pode, a não ser que a deficiência dessa pessoa não a deixe a tomar decisões, como fala aqui na lei, tá? Ela é incapaz de responder por si própria, daí quem vai tomar essa decisão é um tutor, tá? Então a D está errada. E a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de processos específicos, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, é chamada de acessibilidade. Acessibilidade não necessita adaptação? Acho errado, né? Então, a questão correta é a letra A. A gente tem que combater, tem que vedar o preconceito em qualquer circunstância, seja na educação, seja no trabalho, seja de saúde, enfim, tá? A letra A, a questão é a alternativa correta. Agora chegamos finalmente na última, na 15. Conforme a Lei Complementar 190/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Suzano e das outras providências, assinar a alternativa correta. A. O servidor em período de estágio probatório poderá ser promovido? Não. Você só pode ser promovido depois que passar o estágio probatório. Durante o estágio probatório, você pode ser demitido sim, por ineficiência do serviço público, ou por alguma coisa que você fizer errado, falta de assiduidade e outras coisas. B. Readaptação é o retorno às atividades do servidor aposentado por invalidez, quando por laudo de perícia da Previdência Social forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria? Não. Se você foi aposentado por invalidez, você continua aposentado. Caso sua aposentadoria for cassada, você volta a trabalhar normalmente. O readaptado é aquele que, por exemplo, eu sou professora, de repente eu fiquei com um problema nos meus braços que eu não posso mais escrever na lousa, mas eu ainda posso trabalhar em outras coisas dentro da escola, então eu sou readaptada a outro serviço, mas eu não fico mais em sala de aula, isso é readaptado. C. Nomeação e aceitação expressa das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Não, a nomeação é quando a prefeitura chama as pessoas que passaram no concurso público, tá? Mas daí, se você vai concordar com as atribuições, é quando você assina a sua posse. E também no edital já tinha suas atribuições. Então, se você fez o concurso, é porque você aceitou as atribuições, tá? Vamos para a letra E. Execução é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público? Não, o efetivo exercício. Então, a letra correta é a letra D. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, além do exame relativo à aptidão psicológica e psiquiátrica nos casos específicos. Então, a prefeitura vai te nomear, né? Vai te chamar, daí você vai lá no RH, vai lá entregar os documentos que tem lá no edital e eles vão marcar a sua perícia médica, você vai fazer uma perícia médica. Se você passar, daí sim você pode tomar posse do cargo público, certo? E dependendo do cargo, eles podem pedir aptidão psicológica e psiquiátrica, mas não só nos casos específicos. Então, a alternativa correta é a letra D. E lembra que eu falei sobre o Estatuto do Servidor, não importa o município, sempre o que mais cai é como funciona o ingresso no concurso público, prazos, direitos, deveres, sempre cai mais essas questões. Então, você precisa estudar todo o estatuto, tá? Então, é isso, tá bom, gente? A correção, e pelo que eu vi aqui, não tem nenhuma alternativa que cabe recurso, tá bom? Caso você ache que tem alguma aqui que caiba, deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que para entrar com recurso é até amanhã, dia 18 de maio, lá no site da Nosso Rumo. Vai ficar na descrição do vídeo da prova de PEB 1, tá? Daí, dependendo da visualização, do pedido de vocês, eu posso trazer depois a correção também do adjunto. Também teve umas polêmicas aí de questões parecidas. Realmente teve algumas questões parecidas. Eu vi duas de adjunto, inclusive são iguaizinhas, tá? O do PEB 1, 30 horas. Então, quem fez as duas provas, quem fez o de adjunto à tarde, saiu muito, mas muito na vantagem. E o que eu achei da prova, né? Lembrando que eu não fiz esse concurso, porque Suzano era longe para mim, então não vale a pena. Para mim, tá? Eu achei essa prova muito, muito fácil. Como eu já tinha comentado aqui no meio do vídeo. Eu acho muito mais fácil uma bibliografia temática do que quando ela vem específica aos autores ou às obras, porque você só precisa saber a ideia geral do tema, tá? Questões pequenas, não eram questões longas, arrastadas. Então, era 3 horas de prova, 30 questões, rapidinho você terminava essas questões. Ou mesmo que você ficasse em dúvida, eram poucas questões, um período até bacana, de 3 horas, tá? Não tinha questões dissertativas, então era uma coisa a menos, então você ainda tinha muito tempo ali para pensar se você tivesse dúvida. Para mim, uma prova fácil. E outra, fica uma lição aqui para o já. A banca Nosso Rumo sempre repete as questões, tá? Ela não tem um repertório muito grande de questões, não. É só vocês olharem os 2 simulados que eu fiz. Tem muitas questões parecidas ou temas parecidos do simulado que caíram aqui. Então, se você fez os meus 2 simulados, te dava muita base para responder, tá bom? E também muitas coisas também tinha lá na apostila, também caíram, tá? Então, fica a lição. Lembrando que a Arujá, tá?
a bibliografia não é igual a Suzano, porque teve uma atualização. Tem um vídeo, vou deixar na descrição aqui desse vídeo, o vídeo lá de Arujá, que eu falo sobre a alteração da bibliografia, o que alterou, a parte dos autores, e não são autores que são recorrentes da banca Nosso Rumo. Os autores recorrentes da banca Nosso Rumo foi a que caiu aqui em Suzano, tá? Mas as leis de português e matemática, que eu também não achei difícil, tinha uma ou duas questões de português mais dificilzinho, mas a maioria estava fácil. Matemática também eu não achei difícil, complexa. Eu fazendo aqui da minha casa, das 30 questões, eu acertei 23, tá? Das específicas das 15, eu errei só 3. Porque eu não prestei atenção, porque eu fui fazendo rápido, que eu também tenho outras coisas aqui para fazer, tinha que também gravar o vídeo. Mas se eu tivesse lá em 3 horas de prova, podia pensar, rever direitinho. Então, fica a lição para Arujá, tá? A banca Nosso Rumo não tem um repertório muito grande de questões. E depois, mais pra frente, eu vou tentar ver se eu consigo trazer mais um simulado do Nosso Rumo. Vou tentar achar mais questões, beleza? E se a minha apostila ajudou vocês de alguma forma aí no concurso de Suzano, deixa aqui também nos comentários, tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!